Olá, eu sou a professora Daniele Pereira, da disciplina de Legislação Escolar. Eu sou graduada em Pedagogia e em Letras e especialista em Supervisão, Educação à Distância e Libras. Eu trabalho como professora na Unimontes e no Sistema Municipal de Ensino de Montes Claros. A nossa disciplina ela tem 60 horas, que ela será dividida em duas videoaulas. No AVA, nós teremos fóruns, pratiques, memorial e prática profissional supervisionada, as PPS. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo uma breve caracterização do conteúdo, do que nós iremos trabalhar durante a disciplina. Essa disciplina ela propõe orientar e fundamentar o estudo da legislação escolar. Além de elencar como trabalha cada um dos funcionários da escola e como é organizado o trabalho desses órgãos dentro do sistema educacional e da legislação, ela também vai abordar o que representamos dentro do contexto escolar, a sua estrutura, e não apenas exercendo as funções técnicas, mas também funções para elevar a nossa cidadania, para as nossas participações dentro do contexto da história e da sociedade como um todo. Nós devemos compreender que todos nós que trabalhamos no ambiente do sistema educacional, mesmo exercendo outras funções, que não seja exatamente a docência, nós somos educadores. No ambiente escolar, nós temos inúmeras culturas. Temos várias maneiras de pensar e comportar, e isso é fundamentalmente o que caracteriza todo o processo educativo. O trabalho da Secretaria Escolar, ele é técnico e ele exige conhecimento sobre algumas teorias administrativas. Para que possamos explicá-las e adaptá-las, essas teorias, nós vamos trabalhar com elas durante a nossa disciplina. O objetivo da disciplina qual é? No objetivo geral, nós queremos revelar o papel da legislação e do seu principal agente, que é quem? O servidor público, na sua aplicação ao contexto educacional da escola pública, como guardião do direito à educação. Como objetivo específico, nós vamos analisar a abordagem da educação nas diferentes contribuições brasileiras, vamos analisar o processo da evolução da estrutura e funcionamento da educação escolar brasileira e compreender o papel organizador do PNE, do Plano Nacional de Educação, das demandas educacionais da sociedade. Iremos também caracterizar os impactos da legislação no fazer profissional dos funcionários da Secretaria Escolar, ok? Nós podemos comparar a gestão empresarial com a gestão escolar? Não, elas não podem ser comparadas. O ambiente escolar ele é uma administração participativa, como a gente viu na disciplina de gestão democrática nos sistemas e na escola. E que você está diretamente, e vimos que ela está diretamente ligada com a nossa disciplina. Nós aprendemos que a escola tem uma função social e democrática com os instrumentos e com as estratégias da gestão democrática, que são os conselhos escolares, os projetos político-pedagógicos da escola, dentre outros. Na escola, há várias funções administrativas diferentes, como o diretor, o secretário, o porteiro, o zelador, a cantineira, dentre outros. Porém, com a mesma finalidade, que é uma educação de qualidade para a construção da cidadania. Por exemplo, você chega em seu local de trabalho e encontra dois alunos brigando. Você, como parte integrante da instituição, tem o dever de intervir, mesmo que a sua função seja de secretário, de professor ou administrador. Todos temos a obrigação de zelar pelo bem-estar de todos. Nós exercemos o papel de educador na escola e as decisões pertinentes ao funcionamento da mesma deverão ser decididas com a participação de todos, nos conselhos escolares, na construção do projeto político-pedagógico e nas reuniões administrativas e pedagógicas. Com isso, nós tornamos responsáveis também pelo andamento da escola e principalmente pelos nossos alunos. A escola ele é um sistema imenso, com inúmeras características e peculiaridades. E essa participação ativa da sociedade nas decisões pertinentes, acima citadas, ela necessita do conhecimento da lei. Com isso, nós podemos pensar no texto de abertura do nosso primeiro encontro, Milho de Pipoca, de Rubens Alves, através da necessidade que há a transformação. Algumas vezes o processo é bem difícil, mas os resultados são positivos. Ter o conhecimento daquilo que rege a vida profissional do cidadão e faz com que ele haja com segurança no seu trabalho. Para que a função social e administrativa do nosso cargo de secretário escolar seja bem executado, nós temos que conhecer as leis, divulgá-la amplamente para a sociedade. Portanto, o objetivo dessa disciplina é deixar bem claro o papel da legislação e do seu principal agente, que é o servidor público, como guardião do direito à educação.
à educação básica. O nosso caderno didático ele está dividido em 3 unidades. Na unidade 1, a gente vai trabalhar a educação e as constituições. Aí ela vem dividida em subunidades. 1.1, a educação nas constituições do século XX. Em 1.2, os programas do FNDE. E falaremos sobre a educação e as constituições, aprenderemos o que é legislação escolar, faremos uma abordagem histórica para uma melhor compreensão. Será um capítulo de grande importância, onde nós teremos um embasamento teórico e uma compreensão da atual Constituição. Na unidade 2, a educação escolar na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na 2.1, nós olharemos ela, estudaremos ela na sua íntegra, né, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação. Na 2.2, nós vamos falar sobre a LDB atual, né, a de 96. E nós falaremos, então, faremos uma abordagem da LDB para entendermos a estrutura e o funcionamento da educação brasileira. E na unidade 3, falaremos sobre o PNE, né, o Plano Nacional de Educação. Para isso, nós vamos ver, então, na subdivisão 3.1, do que se trata o PNE. Na 3.2, vamos fazer um breve histórico sobre ele. E no 3.3, na subdivisão 3.3, nós vamos ver como que é o Plano Nacional de Educação atual. Nós falaremos, então, nessa unidade sobre o Plano Nacional de Educação, estudaremos os objetivos do Plano Nacional de Educação e a participação da sociedade. E, por último, na unidade 4, marcos normativos dos sistemas de ensino, nós abordaremos os impactos da legislação em nossa função. Em nossa disciplina, nós vamos aprender sobre as leis educacionais, o que são os pareceres, resoluções, leis, decretos, dentre outros, que nós vamos tratar enquanto a gente vai abordar de maneira sucinta e caracterizar de acordo com a nossa realidade. Nós buscaremos entender que existe uma lei determinada para cada assunto. Tem também programas existentes para beneficiar a escola e os alunos. E que nós não precisaremos decorar as leis, mas sim saber a sua existência para, de acordo com cada situação, a gente poder buscar essas leis como base, como pesquisa. Para entender melhor o nosso conteúdo, nós vamos conceituar legislação e legislação escolar. Então, o que é legislação? Legislação é um conjunto de leis que regulam as relações sociais em um país ou uma determinada área nas relações humanas. Já a legislação educacional são todas as leis que procuram, de certa forma, organizar o setor, tanto nas questões pedagógicas quanto nas questões administrativas, o que inclui a regulamentação das relações internas e externas. Quais são essas relações, então? As relações internas, a gente vai falar que são as relações entre funcionários burocráticos, professores, alunos, pais e responsáveis. E as relações externas é o acesso à educação escolar sem articulação, a sua articulação com as demais instâncias da sociedade. Em todas as sociedades, exceto as primitivas, claro, existem regras e normas de condutas a serem seguidas. É a legislação que vai conduzir o que a sociedade deverá seguir. A legislação da educação, ela caracteriza-se como um conjunto de normas, de artigos da Constituição, de leis, de decretos, de resoluções e pareceres, também de portarias, instruções e atos que dá forma e regulamenta a estrutura e o funcionamento da educação, com uma amplitude maior ou menor, dependendo da situação. A legislação é para melhorar a qualidade da nossa educação. E ao longo dos anos, nós temos visto o quanto tem melhorado, né? Porém, nós não podemos parar por aqui. O caminho ainda é longo e há muitas conquistas pela frente. A lei surge, de certa forma, para trazer igualdade a todas as classes, principalmente a Constituição Federal, no artigo 5º, que ela reza: no artigo 5º, então, a Constituição brasileira ela reza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A Constituição Federal ela traz o princípio da igualdade social, pois se não existem as
previsões legais, seriam as leis dos mais fortes ou dos mais ricos que prevaleceria. Assim, não haveria igualdade entre os cidadãos. Na sociedade, não pode prevalecer a vontade de quem tem maior ou menor poder aquisitivo, e para que isso não ocorra, existe a Constituição e as leis, que elas podem surgir da vontade e da necessidade de um grupo ou de uma situação concreta. E isso é feito através das assinaturas da população para atender aos interesses da sociedade. Com a participação democrática dos cidadãos no seu meio social, tais como no trabalho, no bairro, nas instituições sociais, etc., que geralmente acontecem as mudanças necessárias para a melhorias igualitárias, com contextualização, indagações e pesquisas, até chegar aos legisladores para tornar uma ementa, por exemplo, que beneficie os grupos sociais. Em nível federal, nós temos uma estrutura educacional que no Brasil é a seguinte: o Ministério da Educação, né, o MEC, e o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE. Em nível estadual, nós temos a Secretaria Estadual de Educação, a SEE, o Conselho Estadual de Educação, CEE, e a Superintendência Regional de Ensino. E, por fim, em nível municipal, existem a Secretaria Municipal de Educação, SME, e o Conselho Municipal de Educação, o CME. Na estrutura da República Federativa, os estados e municípios são entidades autônomas, que são as secretarias municipais e as estaduais de educação, e os conselhos estaduais de educação, que podem tomar decisões para criar legislações específicas para a sua região sem ferir a legislação federal. A competência da União é criar e elaborar os programas nacionais. E os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles criarão suas regulamentações de acordo com a União. Aos municípios, pela Constituição, cabe a oferta prioritária da educação infantil e do ensino fundamental sob a gestão das secretarias municipais de ensino e sob as normas do respectivo Conselho Municipal de Educação. Isto quando ele é implantado, né, com o Sistema Municipal de Ensino. Muitas secretarias municipais não criam seu sistema de educação, pois eles seguem as normas estabelecidas do MEC e, além disso, devem seguir as determinações federais, sem deixar de atender às demandas das peculiaridades locais. A legislação educacional, ela define limites dos nossos direitos e dos nossos deveres, enquanto servidor, enquanto cidadão e também das autoridades do nosso município e estado, que são os nossos prefeitos e governadores. Nós somos todos responsáveis pelo cumprimento das leis. Como exemplo, o dever da família de matricular o filho na escola na idade certa. Caso isso não ocorra, poderão responder os pais ou os responsáveis judicialmente pela negligência. Até aqui, sobre a importância da legislação, nós podemos concluir, no que se refere ao nosso curso, que o trabalho do servidor público é bem relevante, tornando um agente viabilizador de um direito no exercício de suas funções, sendo ele o elo entre o Estado e o cidadão. O trabalho do profissional da educação refere-se à oferta de um direito subjetivo. O não cumprimento ou o empecilho pode resultar em ação pública tanto para a instituição como para o próprio servidor. Como exemplo, a não entrega de um documento, como uma declaração, um histórico e outros. Por isso, devemos estar sempre atentos à legislação vigente. Como disse anteriormente, não há necessidade da gente decorar as leis e sim entendê-las e saber que para cada caso há uma lei específica. Com uma negligência nossa, nós podemos atrapalhar a vida do cidadão. Para entendermos o artigo 5º da LDB, nós precisamos entender o que é o direito público subjetivo. O direito público subjetivo se caracteriza por um atributo da pessoa. Este faz dos seus sujeitos titulares de poderes, de obrigações e faculdades estabelecidas pela lei. Em outras palavras, o direito subjetivo é um poder em domínio da vontade do homem, juridicamente protegida e é uma capacidade própria de competência de terceiros. No artigo 5º, o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. O artigo 5º da Constituição Brasileira.
No parágrafo 4º, ela coloca: comprovada a negligência da autoridade competente para oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. O servidor público ele tem um dever ético de atender ao cidadão com presteza, auxiliando para que ocorra a concretização do seu direito. Agora que aprendemos os conceitos de legislação e legislação educacional, a sua hierarquia e sua estrutura, e o artigo 5º da LDB, a Lei 3.394 de 96, nós daremos início à nossa primeira unidade, que é a educação e as constituições. Nós não podemos começar a falar de uma sociedade contemporânea sem mencionar a Revolução Francesa de 1789, que foi um divisor da história. A Revolução Francesa marcou a ascensão da burguesia como classe social dominante, abolindo os privilégios de nascimento e fortunas do clero e da nobreza, que já não tinham nenhuma atividade produtiva. Porém, esse programa burguês, ele não atendia a todos, somente aqueles que dominavam os meios de produção. O confronto de interesses e de ideias de um povo vai gerar um desejo de mudança. E mais importante que mudar o poder das mãos de uma nobreza para as mãos dos burgueses é ter o conhecimento sobre quais princípios fundamentarão essa nova construção social. E esses princípios hoje são previstos na Constituição Federal, que é a lei maior do Estado. O caderno didático ele expõe sabiamente que o maior contrato de um país é sua Constituição, considerada por alguns juristas como a certidão de nascimento de uma nação. Há alguns doutrinadores, como Carl Schmitt, que conceitua a Constituição como sendo uma decisão política fundamental, tomada pelo povo. É sabido que nem tudo acontece como prevê o ordenamento jurídico, ou seja, as leis. E para que haja o cumprimento da lei, a aplicabilidade dos direitos, muitas vezes surgem os confrontos, as batalhas, as lutas de classe, e a própria Constituição ela tem força normativa para assegurar esse fiel cumprimento. Na Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, há a previsão da contemplação dos direitos sociais, e o que vamos evidenciar aqui é o direito à educação, que iniciou-se na Revolução Francesa, dentre outros direitos sociais. Na época, foi garantido por lei, mas tiveram alguns pensadores contra essa igualdade. Essa discussão ela é importante para que nós consigamos entender o contexto de grandes conquistas que vem acontecendo até os dias de hoje. Os intelectuais do liberalismo, eles divergiam entre si quanto à universalização da educação. Locke e Voltaire, por exemplo, acreditavam que todos têm o direito e a liberdade para se educar, mas com diferenças de ordem econômica e social. Já Diderot e outros, eles eram defensores da educação como dever do Estado. No século XIX, na França e em boa parte da Europa, instituíram-se sistemas educacionais que garantiam instrução a todos os cidadãos. Aos filhos da burguesia, destinava-se a preparação para ocupar os cargos de direção no Estado e na sociedade. Aos do proletariado, salvo em raras exceções, estavam reservados os trabalhos técnicos e braçais. Historicamente, a gente vai ver que há uma diferenciação dos privilégios entre as classes sociais, que ao longo dos tempos tem tido algumas mudanças significativas, principalmente devido às leis, que determinam igualdade a todos perante a ela. Agora, nós veremos como as constituições brasileiras tratam a educação no Brasil. Primeiramente, somente os interesses da elite lusitana foram preservados, bem como os dos grandes fazendeiros, mantendo o sistema monárquico com o imperador, filho do rei de Portugal, e a estrutura social oligárquica apoiada no trabalho escravo e no latifúndio. A elaboração da Constituição de 1823 viveu o embate pelo poder no Brasil independente. Essa luta era a reivindicação da liberdade de Portugal, lutando pelas melhorias sociais e para todos terem os mesmos direitos. Tinham os que defendiam a monarquia e a manutenção da relação com Portugal. E os que, embora não declaradamente republicanos, esperavam, por meio da Constituição, limitar os poderes imperiais e as regalias de que gozavam os lusitanos em território brasileiro. Uma vez que esses reservavam as melhores escolas para os seus filhos. Com essa divergência entre os monarquistas e os republicanos, houve a dissolução
pelo imperador da Assembleia Constituinte, após cerca de 6 meses de trabalho, e a Constituição, outorgada em 1824, foi elaborada por uma comissão de juristas de confiança de Dom Pedro I. Mesmo com a promulgação da Constituição de 1824, não cessou a discussão sobre a oferta e controle legal da educação escolar brasileira. Sendo embargada pelo poder imperial, essa discussão da Comissão Constituinte foi só o começo. Com dificuldades de concretizar uma educação nacional, mesmo com falta de professores preparados e espaços adequados, em 1826 estruturou-se em 4 níveis a educação que foi criada para atender uma minoria da sociedade, que são a pedagogia, instrução primária, liceus, o ensino secundário, com aprofundamento científico, e o ensino superior. A educação não tinha uma devida importância para a colônia, uma vez que os filhos dos portugueses estudavam na Europa. E Portugal somente tinha interesse nas riquezas naturais do Brasil. E todos sabem que foram muitas riquezas embora. E quantos prédios e igrejas que brilham com o nosso ouro em Portugal, né? Com a aprovação do projeto de lei de 1827, que complementava a Constituição brasileira, houve mudanças significativas na educação, tais como houve a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Perceberam que havia necessidade de escolas para todos, principalmente para alfabetizar. Foram abolidos os castigos físicos nas escolas, mas sabemos que estes castigos persistiram por muitos anos, principalmente durante o regime militar, sendo abolidos somente na lei de 1827. Quantas crianças sofreram com as palmatórias e dentre outros castigos nesse país? Estabeleceu-se a admissão de professores na forma de exame em caráter vitalício, devido à escassez desse profissional na época. O piso para a remuneração docente foi estabelecido. Por esta lei, de 15 de outubro, estendeu-se a educação às meninas e admitiram-se para elas mestras do sexo feminino com salários iguais aos dos professores. Até 1824, as mulheres e os escravos não tinham direito à educação no Brasil. Com a proclamação da República, consolidou os ideais liberais da Constituinte de 1823, ampliou a atuação do setor privado na educação, criou a Secretaria da Instrução Pública, o Instituto Nacional e o Pedagógium e o Conselho de Instrução Superior. Na Constituição de 1891, teve a abertura para a iniciativa privada, que até então era somente do Estado. O Estado continuou sendo o único legislador para a área até nos dias de hoje. A iniciativa privada tem muitas exigências, tanto quanto as públicas para o seu funcionamento. Agora nós veremos a subunidade 1.1, a educação nas constituições do século XX. E para isso, um marco, com grandes mudanças, não só no Brasil, foi essa Constituinte, e como no mundo inteiro. No Brasil houve fortalecimento estatal, ou seja, o governo central assumiu uma postura centralizadora. Mas mostrou também uma descentralização ao conceder a particulares espaços antes privados do Estado. No caso da educação, nós percebemos essa descentralização no Estado, quando o mesmo abre a particulares o direito de construir uma escola, mantendo ainda o ensino oficial. Houve também, neste período, lutas por maiores salários e por melhores condições de trabalho. E essas lutas foram demarcadas pela greve dos trabalhadores de 1917, em São Paulo. Embora alvo de muitos combates, a greve alcançou seu objetivo, que era o aumento salarial. Em 1922, ocorreu o que entraria para a história como sendo o maior evento artístico do país, que é a Semana da Arte Moderna, com shows, exposições, debates, principalmente palestras revolucionárias que influenciaram de forma significativa a educação brasileira. Outro fato importante para a política do Brasil e também para a educação foi a Coluna Prestes. A Coluna Prestes nada mais é do que uma marcha liderada por Luiz Carlos Prestes, cujo objetivo foi o combate do poder oligárquico, para descentralizar o poder que se encontrava nas mãos dos grandes pecuaristas e cafeicultores. Pois, insatisfeito com a República Velha, em sua marcha, eles exigiam um voto secreto e a defesa do ensino público e principalmente a obrigatoriedade do colégio primário. Foi um dos movimentos mais significativos da história, foi para a construção de uma sociedade mais justa. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde e foi desmembrado em 1953 e criado depois o MEC.
Em 1932, foi lançado o Ministério dos Pioneiros. Foram estabelecidos os objetivos do ensino superior no país em 1931, com o Estatuto da Universidade Brasileira. A fundação da Universidade de São Paulo, a USP, foi em 1934. A universidade foi muito concorrida e respeitada. A Lei 5.540, de 68, que promoveu reformas ao ensino superior, e nós também tivemos a Lei 5.692, de 71, que alterou a organização da educação básica, regulando o ensino de primeiro grau para as crianças de 7 a 14 anos e instituindo o ensino de segundo grau profissionalizante para todos os brasileiros. Aqui, nós encerramos um período de muita repressão e luta que culminou com a Constituição de 1988 e que veremos agora com suas contribuições para a educação brasileira. A Constituição de 98, nos artigos 6, 205, 206 e 208, institui a educação como um direito social de todos e dever do Estado, sem, é claro, excluir a família desta responsabilidade. A partir daí, teve a criação de órgãos para ter uma gestão participativa e democrática, como colegiados escolares, conselho escolar e elaboração do projeto político pedagógico com a participação da sociedade na corresponsabilidade da educação. A educação escolar assume a mesma importância que o trabalho, a saúde, o lazer, a segurança e outros direitos de natureza vital, a vida em sociedade e a preservação da saúde mental. E com a emenda constitucional número 59 de 2009, ampliou para as crianças e adolescentes de 4 anos a 17 o direito à educação. Conhecendo a legislação, nós podemos, enquanto secretários escolar, zelar pelo cumprimento dessa Constituição e avaliar a comunidade escolar, com segurança, quando a mesma solicitar. Sabendo ainda que a Secretaria Escolar é o primeiro contato da família com a escola. Com as emendas número 14 de 96 e a 55 de 2006, os preceitos constitucionais relativos à educação, eles ficam assim apresentados no capítulo 3 do artigo 205, que reza que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, e ressalva que a mesma será promovida e incentivada pela colaboração da sociedade. A matrícula ela é gratuita nas escolas públicas de educação básica e direito de todo cidadão. Isso no artigo 26 e no artigo 28, no inciso 1. Não pode haver distinção entre os cidadãos e nem a obstrução a essa oferta. Não se pode negar vaga, mesmo que as escolas não tenham condições de atendê-lo, porque está ferindo a Constituição Federal. No artigo 208, nós podemos ressaltar que aqueles alunos que não tiveram acesso ao ensino na idade certa têm o direito de ingressar e permanecer estudando. Há programas que beneficiam esses alunos, como é o caso do EJA, por exemplo, a Educação de Jovens e Adultos. No artigo 214, ela estabelece a erradicação do analfabetismo, que já se passaram quase 30 anos da Constituição e ainda não foi conseguido acabar com o mesmo. Os governos ainda têm muita dificuldade em programar uma política eficaz para conseguir uma educação de qualidade, como está previsto, na Constituição Federal. Agora, nós vamos repassar os programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que auxilia as escolas com verbas e também com materiais essenciais a uma boa educação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele foi criado pela Lei 5.537, em 21 de novembro de 1968, como uma autarquia do Ministério da Educação, tendo por finalidade a captação de recursos para projetos educacionais, sendo sua principal fonte o salário educação, que é um tributo de 2,5% descontado da folha de pagamento das empresas. Os principais programas do FNDE são o Plano Nacional do Livro Didático, que fornece livros aos alunos do ensino fundamental e médio, incluindo a educação de jovens e adultos, sendo este o mais antigo dos programas. Também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que ele garante aos alunos da educação básica das escolas públicas e comunitária pelo menos uma refeição diária. E para as de jornada integral, 3 refeições. Com esse programa, as merendas escolares vêm sendo de qualidade, principalmente onde há uma gestão comprometida com o bem-estar dos alunos. Também o programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que transfere recursos para a conservação e manutenção dessas instalações,
para aquisição de materiais, materiais permanentes e também de consumo. E para a formação de pessoal, as escolas de todas as etapas e modalidades da educação básica. Também o Programa Nacional Biblioteca da Escola, o PNBE. Ela é que foi criada para equipar as bibliotecas das escolas com enciclopédias, obras literárias e dicionários. Ainda há muito em que se melhorar em nossas bibliotecas escolares. O Programa Nacional Saúde na Escola também é mais um programa criado, é o PNSE. Ele destina recursos para as escolas desenvolverem ações a sanarem as questões de saúde que comprometem o aproveitamento escolar dos alunos. Como, por exemplo, o Olhar Brasil, né, que toda criança tem acesso a partir dos 7 anos, né? E também nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Transporte Escolar, é o PNTE. Ele repassa recursos aos municípios para colaborar no conteúdo do transporte dos alunos da educação básica que moram em zona rural. Todos esses programas foram criados para que o país tenha uma educação de qualidade e todos tenham os mesmos benefícios. Por exemplo, em um tempo atrás, não distante, as crianças deveriam ir a pé ou mesmo nem estudar devido à falta de transporte, sendo que hoje a maioria tem acesso à escola usando o transporte escolar graças a estes programas. Nós daremos início ao segundo capítulo do caderno, falando das leis de diretrizes e bases que nós chamaremos de LDB. Eu farei um breve histórico com alguns pontos relevantes. A LDB, a Lei Geral da Educação Brasileira, ela foi criada com a necessidade de regulamentar e criar diretrizes para se moldar um projeto nacional de educação. As discussões sobre a criação da LDB iniciou-se nas décadas de 20 e 30, com a exigência do Manifesto dos Pioneiros, que tem um papel importante na trajetória da educação no Brasil. Em 1941, vigoraram uma série de leis conhecidas como a Reforma Capanema, sob o comando do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, na era Vargas, que ele remodelou todo o ensino no país. Ele tinha como princípios alguns pontos. O ensino profissional, que passou a ser considerado de nível médio, o ingresso nas escolas industriais, que passou a depender de exames de admissão. Os cursos, eles foram, nessa época, divididos em 2 níveis, correspondentes aos 2 ciclos do novo ensino médio. O primeiro compreendia os cursos básico industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria. O segundo ciclo correspondia ao curso técnico industrial, com 3 anos de duração e mais um de estágio supervisionado na indústria e compreendendo várias especialidades. A LDB, a Lei 4024 de 61, que foi a primeira LDB, ela foi publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo presidente João Goulart. Foi o primeiro projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo em 48. Foram necessários 13 anos de debate até o texto final e representou um grande avanço para o ensino nacional. Ela foi organizada em 120 artigos. A estrutura da educação em 61 era o pré-primário, o primário e o ensino secundário de primeiro e segundo ciclo. Tinha também o ensino superior. E a lei, ela trouxe várias características, como autonomia aos órgãos estaduais, criação dos conselhos de educação, tanto estadual e federal, a distribuição do orçamento para a educação, a obrigatoriedade de matrícula nos 4 anos do ensino primário e o ano letivo de 180 dias, dentre outras. A segunda versão da LDB, a Lei 5.692, ela é de 71, no governo de Médici. Ela foi organizada em 83 artigos, com avanços principalmente no currículo e valorização do ensino técnico profissionalizante. Como exemplo, o magistério, a contabilidade, etc. Características relevantes dessa nova versão vão ser: ele prevê um núcleo comum para um currículo de primeiro e segundo grau e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais. O ano letivo de no mínimo 180 dias e 90 dias de trabalho escolar efetivo. O ensino de primeiro grau obrigatório, dos 7 aos 14 anos. E é nessa LDB que inicia o ensino à distância, com a modalidade do ensino supletivo e até mesmo técnico. Também ela prevê uma formação preferencial do professor para o ensino de primeiro grau, de primeira a quarta séries, em habilitação específica no segundo grau. Uma formação preferencial do professor para o ensino de primeiro e segundo grau em curso de nível superior ao nível de graduação e traz, entre outras coisas,
um ensejo para a terceira LDB. Já na terceira LDB, que é a Lei 3.904 de 96, no governo de Fernando Henrique Cardoso, ela também é conhecida como a Lei Darcy Ribeiro. Ela é baseada no princípio de educação para todos. Ela teve influência da Convenção de Educação para Todos na Tailândia, em 1990, e da Declaração de Salamanca, na Espanha, em 1994, que é a Resolução das Nações Unidas, que trata dos princípios da política e prática em educação especial, a inclusão social. Nós veremos algumas características da vigente LDB. A matrícula na educação básica inicia-se em creche de 3 anos de idade, de 4 a 5 anos a matrícula na educação infantil e no ensino fundamental ser matriculadas as crianças a partir dos 6 anos de idade, com data corte de nascimento até 30 de março. Isso está na resolução da SEB 6.210. Porém, alguns estados adotam datas variadas. Aqui em Minas Gerais, a data corte é 30 de junho. Data corte, de nascimento é o limite estabelecido para ingressar na escola. A gestão democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares também foi prevista nessa LDB, através do projeto político-pedagógico na sua criação em 88, que quando de sua elaboração era um compromisso do Estado e da família. Passa a ser, então, também obrigação na LDB de 96. Ela também prevê o ensino fundamental obrigatório e gratuito, a carga horária mínima de 800 horas distribuídas em 200 dias na educação básica, prevê um núcleo comum para o currículo do ensino fundamental e médio e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais. Ela prevê também a formação de docentes para atuar na educação básica em curso de nível superior, sendo aceito para a educação infantil e as 4 primeiras séries do fundamental a formação em curso normal do ensino médio. Hoje, a exigência é ensino superior. A formação dos especialistas da educação em curso superior de pedagogia ou pós-graduação, também ela vai abranger que a União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% dos seus respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público, que o dinheiro público pode financiar escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, e ela também prevê a criação do Plano Nacional de Educação. Um quadro comparativo das 3 LDBs, a gente vai apresentar, que vai ser a evolução da educação brasileira. Então, na LDB de 61, ela estabelece a estrutura do primeiro colegial, do primário, do colegial e do universitário. Na LDB de 71, ela estabelece a estrutura do primeiro, do segundo e do terceiro graus e amplia a obrigatoriedade de 4 para 8 anos. Na LDB 9394 de 96, ela revoga disposições e estabelece a estrutura da educação em 2 níveis. Para a gente encerrar, então, agora a nossa primeira aula, com a fala, nós vamos deixar a fala do autor do caderno didático. Lembramos que a legislação configura-se como a síntese de um acordo, um pacto social, a garantia legal de direito. Logo mais, nós teremos a nossa segunda aula, onde falaremos sobre PNE e marcos normativos do sistema de ensino. Muito obrigada e até nossa próxima aula.